Olá, gestores públicos, prefeitos, vereadores, servidores, secretários municipais. Hoje nós estamos aqui recebendo, na Sala dos Municípios, no programa Parlamento em Ação, a deputada estadual Isa Pena, eleita com mais de 53 mil votos, né, uma deputada jovem, atuante, né, que tem mostrado uma nova maneira de se fazer política dentro da Assembleia Legislativa. Seja bem-vinda, deputada, é um prazer em recebê-la aqui e espero que nós possamos transmitir tudo aquilo, toda aquela sua vontade, aquela sua ânsia de fazer, de realizar para o nosso público que está nos assistindo hoje. Eu que agradeço, me coloco à disposição sempre de vir aqui debater, porque eu acho que nesse momento que a gente vive, eu acho que todo mundo aí de casa, né, que está assistindo, está querendo, né, ouvir propostas, sair desse clima político, né, hostil, agressivo, e para isso que nós estamos aqui. Então eu agradeço a oportunidade de vir aqui, passar um pouco das minhas ideias, daquilo que a gente já acumulou, já apresentou na Assembleia Legislativa. Foram 3 meses, mas foram 3 meses que pareceram 20 anos. Nossa, eu acredito que não tenha sido fácil assim, porque quando você entra na Assembleia Legislativa, né, deputada, você entra com uma maneira de pensar, né? Quando chega lá dentro, você está conseguindo fazer tudo aquilo que você imaginava na Assembleia Legislativa? Importante essa pergunta. Essa pergunta tem como pano de fundo um tema que é fundamental hoje, que são as limitações que o sistema político brasileiro ele impõe para quem queira entrar na política. Então, é importante que se diga que, assim, quando você me pergunta se eu me decepcionei de alguma forma ou me surpreendi positivamente, eu acho que nenhum dos dois, no sentido de que eu já esperava os limites que eu encontrei. Porque, infelizmente, hoje no Brasil a gente tem um sistema político que começa desde o financiamento eleitoral, que passa pelo apadrinhamento político, que passa pelos interesses políticos de quem realmente manda na política brasileira, portanto, esse sistema político ele não é feito, né? Não é feito para que jovens, mulheres, para que negras e negros, para que a maior parte da população, aquela que vive do seu próprio salário, do suor do seu próprio salário, esteja lá. Então, tendo consciência disso já desde antes, eu acredito que eu, digamos assim, não me decepcionei e nem me surpreendi. Há muitas limitações. Acho que a principal limitação é que, ao meu ver, o regimento, isso falando mais da Alesp enquanto casa parlamentar, o regimento da Alesp ele é muito, digamos, travado mesmo. Então ele é feito para que só os mais poderosos consigam apresentar seus projetos de lei. Então, para você ter uma ideia, até agora nenhum deputado aprovou projeto de lei, né? Só o executivo, né? Só o executivo. Então, você vê aí já uma disparidade entre poderes que deveriam estar num equilíbrio, né, de acordo com a tese republicana mesmo, né, da separação dos poderes e tal. E, infelizmente, no caso da Assembleia, a gente vê um poder enfraquecido. Isso, na verdade, assim, a gente sente que a Assembleia ela precisa realmente fazer um trabalho melhor perante a população, mais próxima da população, né? E para quebrar tudo isso, eu acredito que somente realmente fazendo essas mobilizações, esses encontros, né, que tem que ser feito com a população, para que a própria população também ajude também os parlamentares que têm essa visão a mudar isso. Estou certo? Não, eu concordo totalmente. Eu acho que eu desconfio e recomendo também que desconfiem toda a política que é feita de forma, profética. Ou seja, eu nunca disse, por exemplo, na campanha, me elejam que todos os problemas vão acabar. Né? Eu me comprometi com as pessoas durante a campanha a lutar pelos direitos do povo. E por isso fui contra a privatização, o pacote de privatizações do Dória, sou contra a privatização da Sabesp, sou contra a privatização dos presídios, o pessoal até fica falando, mas você é contra. Não, a gente tem um projeto político de sociedade propositivo. O problema é que não há sequer espaço no legislativo como ele funciona hoje para nós irmos a fundo nesses debates.
Entendi. Para você ter uma ideia... Nem nas comissões, deputada? Nas comissões eu acho que o espaço é um pouco melhor, mas depende também da comissão. A comissão de mulheres, por exemplo, eu vejo como muito positiva, porque a gente consegue avançar ali em temas urgentes, como, por exemplo, a violência contra as mulheres, né? O combate à violência contra as mulheres. Eu acho que, nesse sentido, a Comissão de Mulheres ela tem cumprido um papel importante, ainda que eu queira ver muito mais coisa acontecendo, né? Que é uma bandeira sua, né, na verdade, Sim. né? Um trabalho que você vem fazendo com as mulheres, né, para o crescimento. Inclusive tem uma frente parlamentar, Exato, se eu não me pela engano, vida de das vocês. mulheres. Pode falar um pouquinho da frente? Com certeza. A Frente Parlamentar pela Vida das Mulheres foi uma ideia nossa, da nossa coletiva aí, né, da nossa mandata, que coletivamente pensou em criar essa frente. Por quê? Porque hoje a gente está quase que debatendo com a ideia da supremacia branca no Brasil, né? Da supremacia de uma elite que é branca, masculina e rica, riquíssima. Então, quando a gente fala 1% da população, é isso que a gente está falando. Ao resto de nós, mulheres, trabalhadores, servidores públicos e por aí vai, está sobrando as migalhas, vide a reforma da Previdência, vide a reforma trabalhista. Isso tem um impacto direto na vida das mulheres, né, que já morrem. Né? No primeiro trimestre no Brasil, a Organização de Direitos Humanos, né, fez um levantamento e chamou e determinou, enfim, né, analisou que o Brasil vive uma epidemia de feminicídio. Isso vem de uma forte cultura do estupro, que foi imbuída mesmo na cultura brasileira, que é muito conservadora. Né, que é muito... que acha mesmo que a mulher, o lugar da mulher é dentro de casa, é lavando louça e por aí vai. Na verdade, a principal ideia da cultura do estupro é a posse do corpo da mulher. Tem um dado interessante, que foi uma pesquisa da Oxfam que saiu há pouco tempo atrás, que diz: a maior parte da população é a favor dos direitos das mulheres. Só que esse índice diminui drasticamente, ou seja, das pessoas que são a favor, quando se trata dos direitos da mulher ao próprio corpo. Então, uma das coisas mais presentes na sociedade brasileira é o fato de que o corpo da mulher é considerado uma propriedade mesmo, né? E aí, nisso é que você vê homens que não aceitam separações e matam mulheres. Nisso você vê todo o ciclo de violência como ele existe mesmo. Então, a Frente Parlamentar foi uma ideia que já surtiu muitos frutos positivos, justamente para a gente trazer um pouco, abrir o espaço da Assembleia para a gente debater como combater a violência contra as mulheres. Deixa eu te perguntar uma coisa, em relação à Frente Parlamentar. Nós temos a participação de vereadoras dentro dessa Frente Parlamentar no estado de São Paulo? A gente vem construindo uma relação muito positiva com a Juliana Cardoso lá na Câmara Municipal, mas também com a Patrícia Bezerra. A gente tem, digamos assim, pontos, mas formalmente a Assembleia não permite que vereadoras que seria dentro da... Mas essa frente, então, ela só fica dentro da Assembleia então. Isso, né? Ela não ficaria para um movimento maior até. Por que eu estou te perguntando isso? Na verdade, nós temos várias vereadoras eleitas no estado de São Paulo, né? E hoje nós estamos falando dos gestores públicos, vereadores, prefeitos, vereadoras, né? Secretárias, né? De municipais, que de repente poderiam estar fortalecendo esse movimento nas regiões do estado, né? Porque é fundamental, né? Eu fico vendo assim, porque é uma luta nobre, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado porque as coisas na política, né, como a gente já está acostumado, ela não é de disseminar muito, né? Ela fica muito acuada na cidade de São Paulo, né? Sim. Então, ou dentro da Assembleia, por exemplo, nas comissões, né? Então eu acho que seria assim, uma maneira de até a gente tentar estender esse projeto, né, dessa frente, ser criadas outras frentes nas câmaras municipais do estado de São Paulo, né, com vereadoras. Sim, e eu acho, na verdade, que eu, como deputada estadual, eu tenho procurado toda a possibilidade de agenda que a gente tem, aí conhecer o estado. Eu sou uma deputada eleita majoritariamente com votos em São Paulo, mas
mas também tive votos em mais de 300 cidades do estado de São Paulo. Então, nessa semana eu estive no Vale do Ribeira, né, numa comunidade caiçara, lá em Iguape. Semana passada estivemos em Valinhos, num caso de um assassinato que aconteceu de um militante do MST. Enfim, é preciso ressignificar quais as tarefas de uma deputada estadual. Eu acho que uma das nossas tarefas é exatamente o que você falou, é conhecer, em primeiro lugar, ter a vontade, né, de conhecer. Eu gosto de viajar, né, então, de saída, sempre gostei, sempre gostei da estrada, sempre gostei da estrada, então eu acho que a tarefa de deputado estadual, ela até combina comigo nesse sentido, porque a gente adora pegar um carro e ir para a estrada e ouvir as pessoas. Perfeito. As pessoas elas são sábias. Perfeito. Ninguém sabe melhor como resolver um problema local, né, um problema de orçamento, por exemplo, do que lá, de prioridade, né, para onde dar orçamento, do que as pessoas que nesse lugar vivem. As pessoas que sabem qual que é a prioridade número 1. E nesse sentido é que eu acho que a Alesp poderia contribuir e avançar muito num avanço da democracia, sabe? Exato. Porque isso é democracia, ter acesso ao poder, ter acesso àqueles que foram eleitos, isso é, assim, na verdade, é democracia, é o mínimo da democracia que está colocado hoje, né? Eu, particularmente, sou a favor da criação de instâncias em que o povo possa participar mesmo dos rumos da política. Dos rumos da política, debater a sua localidade, debater os projetos de lei, debater a política pública. E são as pessoas que conhecem realmente, né, na cidade dela, né? Então ali que ela precisa ser debatida. Exatamente. Né? Eu estava lendo alguma coisa também sobre a Comissão de Segurança, né? Sim. Presídios, fala o que está acontecendo nessas comissões de segurança, né? Como você está vendo essa situação dos presídios aí no estado de São Paulo? Essa é uma situação, assim, em primeiro lugar, absolutamente delicada, né? Primeiro porque trata-se de um tema que hoje no Brasil é central, que é o tema da segurança pública, que passou saúde recentemente na prioridade dos brasileiros, né? A gente, em primeiro lugar, optou por estar na Comissão de Segurança Pública porque a gente acha fundamental o combate à violência contra as mulheres ser parte também do debate da Comissão de Segurança Pública. Perfeito. Eu acho, contudo, né, que apesar de... eu acho, contudo, que a Comissão de Segurança Pública, ela hoje não serve, né, e, na verdade, o projeto, veja, não se trata só da Comissão de Segurança Pública da Alesp, mas o projeto de segurança pública que é nacional, ele não é feito para proteger as pessoas. Ele é feito para proteger o patrimônio. Essencialmente o patrimônio. Veja, das 100% das pessoas que estão presas, aproximadamente 42% dessas pessoas estão presas pelo crime de tráfico de drogas. Depois disso, acredito que somando furto e roubo, vai dar a ampla maioria dos crimes hoje cometidos no Brasil, são crimes que não estão envolvidos com homicídio, né? São crimes contra o patrimônio. Certo. E isso não justifica esses crimes de forma alguma, mas o que eu quero dizer é, quando esse sistema, que é feito para proteger prioritariamente o patrimônio das pessoas, quando chega uma situação para ele de uma mulher que tem um filho com um homem que talvez ela ainda ame, inclusive, quando ela chega nesse sistema de segurança pública, que tem esse viés, e pede socorro, esse sistema não foi feito para pensar nela. Entendi. Esse sistema não foi feito. Então, muitas mulheres são intimidadas, são enroladas, né, ficam circulando a cidade. E para várias mulheres, o sistema de segurança pública não é um aliado, na verdade. Não, e o que você está falando procede realmente, porque a gente não vê, na verdade, dentro dessas comissões, um trabalho, inclusive, até, não só das comissões, né, no país inteiro, sim, um trabalho de socializar realmente essas pessoas e dar condição de políticas públicas que possam melhorar a vida dessas pessoas lá na ponta. Sim. Né? A gente vê a punição, mas não vê o trabalho de políticas públicas. Então não adianta, apagar fogo, enxugar gelo. Na verdade, todo o trabalho que tem, né, de estar aí fazendo a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, todo mundo que está envolvido, porque acaba que não tem um trabalho de base, na verdade. Porque você não vai mudar de uma hora para outra, na minha visão, né? Você não vai mudar de uma hora para outra um cidadão, uma pessoa. Né? Você precisa construir uma base primeiro forte, né? Para poder alcançar onde você quer chegar. Sim.
e aí procede o que você... Eu só queria fazer um comentário sobre a Comissão de Segurança Pública da Alesp, porque lá tramitam 2 projetos de lei para te demonstrar o que são as prioridades, né? Eu fiz um requerimento para abrir uma subcomissão na Comissão de Segurança que tratasse sobre violência contra as mulheres. Esse requerimento foi negado. Eu até já estou dialogando ali com os deputados para ver se a gente reverte essa situação. E acho que é possível reverter. Mas, 2 projetos que tramitam hoje que são prioridade. O primeiro, a extinção do CONDEP, que é o Conselho de Direitos Humanos, né, o Conselho de Políticas Públicas de Direitos Humanos. Tá. Meu amigo Dimitri, que é presidente do conselho, que inclusive esteve comigo na comunidade caiçara, e da extinção da ouvidoria da Polícia Militar. Ou seja, a gente sabe que hoje a Polícia Militar de São Paulo é uma das que mais mata no mundo. Mata mais do que em vários países em guerra. Então, veja, não se trata aqui de discutir a moral, né? Quem moralmente está certo. A discussão é qual é o projeto eficaz, efetivo, para quebrar a rede criminosa que existe. Nós todos sabemos, né? O PCC se organiza em rede em São Paulo, né? Nessa forma. Para quebrar a organização deles é muito mais com inteligência do que você soltando tiro, né, nas periferias de São Paulo do jeito que se faz, né? Morre um jovem negro a cada 23 minutos no Brasil. Então, só para você ver como eu acho que as prioridades elas estão desalinhadas. E aí, para os policiais, para os profissionais de segurança pública, todo o meu apoio. São profissionais que sofrem assédio, inclusive. São profissionais que sofrem muitas vezes. O índice de depressão, o índice de suicídio entre os policiais é altíssimo. Por quê? Porque eles são colocados sem condições de trabalho, sem condições de segurança básicas, para confrontar um inimigo que, na verdade, faz parte de todo esse ciclo de financiamento. Ou você acha que quem é o dono do tráfico de drogas, quem realmente está lucrando com o tráfico de drogas, é o jovem que está para comprar um tênis, para comprar alguma coisa, né? Tá lá na biqueira? Ou você acha que é alguém, por um acaso, que tem um helicóptero com 500 quilos de cocaína? Então, veja, é um projeto de segurança pública que não é feito para proteger as pessoas. E vocês não estão tendo condição de debater mais a fundo esse mas a gente é briguento, viu? Tem uma coisa ali que junta eu, junta a Érica, junta a Mônica ali. A gente tem conseguido construir, eu acho muito que, bom. apesar da Alesp ter essas dificuldades, eu acho que a gente vem conseguindo muitos avanços e a gente vem conseguindo construir pontos muito interessantes, né? Porque a pluralidade de pensamentos é uma coisa que eu, né, como representante daquilo que a gente gosta de chamar da nova esquerda, eu defendo como em a pluralidade, a liberdade de pensamento, para mim é fundamental. Né? Agora, o que não pode, né? As pessoas dizem, o que não é liberdade de pensamento? Você falar que quer matar todas as pessoas de um determinado setor, ou falar que pode, esse aqui quer exterminar um determinado setor, você ser ofensivo, isso não é liberdade de pensamento. Né? Liberdade de pensamento não é liberdade de oprimir pessoas, muito menos quando você é um gestor público. Perfeito. Porque quando você é um gestor público, você está trabalhando para o interesse público. Né? E esse interesse público engloba todo mundo. Por isso que eu falo que a gente está vivendo um momento de disputa com o discurso da supremacia mesmo, né? Realmente não é uma luta fácil, a gente sabe disso, né? O sistema realmente é bem complicado, né? Principalmente quando as pessoas estão no poder, se julgam acima de tudo e de todos, né? Isso a gente vê a todo momento dentro da política, né? Sim. Eu costumo até falar que o poder não pode ser dado para qualquer pessoa, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Vídeo que está acontecendo no país, e o que né? a gente tem visto aí no nosso Brasil aí. E no estado de São Paulo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o seu estilo de trabalho, né? A sua força de vontade, nós vamos conseguir mudar muita coisa, não só na Alesp, mas nesse nosso país, que eu acho que nós precisamos realmente de pessoas boas, capacitadas, qualificadas, para que a gente consiga fazer isso. E o que eu mais gostei na nossa conversa, na nossa troca aqui, foi que existem propostas, né? Não somente
você ser contra, né? Eu costumo falar o seguinte, a gente pode ser contra, mas você precisa ter a proposta, né, para você colocar. E eu estou sentindo isso aqui em você, né? O que eu quero também é colocar, né, a Sala dos Municípios, o portal, à sua disposição para que a gente possa debater outros temas também nesse sentido, né? Na área de educação, né, como que está? Você tem participado na Assembleia de alguma comissão ou não dessa área? Sim. Como que está? Eu não faço parte da Comissão de Educação. Quem está lá pelo pessoal é o deputado Carlos Gianazzi, que é meu colega de bancada, que faz um excelente trabalho. Mas eu venho do movimento estudantil. Então, educação é um tema que sempre fez parte da minha vida, né? Eu acho que a gente vem trabalhando alguns eixos. Então, por exemplo, teve um deputado que apresentou um projeto de lei que visava a implementação de um programa educacional cívico-militar nas escolas, que inclusive se referia à ditadura militar como a Revolução de 64. Nós, para contrapor a ideia do deputado, na ideia, né, nós propusemos um outro projeto de lei, que é o Programa Educacional Memória, Verdade e Justiça. Então essa foi uma das propostas. Outra coisa que nós precisamos levar, em conjunto com a categoria dos professores das escolas estaduais, levar educação. E aí vem a bancada fundamentalista e fala que, meu Deus, que a gente está querendo transformar os jovens, que isso é vulgar. Muito pelo contrário. O que a gente quer ensinar para as mulheres desde cedo é que amor e violência não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a gente quer ensinar desde cedo é que não é justo nenhum menino ser humilhado e, por vezes, ser agredido, como acontece nas escolas públicas estaduais, porque passou um batom, por exemplo, né, porque se descobriu gay. Isso acontece todos os dias nas escolas públicas. E é só com educação. Perfeito. Porque eu acredito, sim, que é preciso pensar os equipamentos públicos, né, de como eles podem acolher melhor a mulher ou a vítima de violência. Contudo, eu acho que a gente tem que trabalhar muito na lógica de prevenção. E como é que se previne a violência? Com educação. Porque é uma violência que se trata, em primeiro lugar, de uma sociedade que já é muito brutalizada em todas as esferas, mas mais importante do que isso, se trata de um fenômeno social. O machismo é um fenômeno social, ele pode ser descontrolado. Aí a ideia de você, castração química dos estupradores, por que isso nunca vai dar certo? Até porque os estupros acontecem com pessoas conhecidas da família, né? Mais de 80% dos estupros. Então veja, para você entrar na casa das pessoas, a única forma de você entrar é você pensar políticas preventivas, né? Campanhas públicas, mas assim, campanhas mesmo, né? A gente tem N exemplos de países que fizeram isso e reduziram os índices de feminicídio. Perfeito. Não, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que falta mais campanhas. A gente vê muito pouca campanha, né? Aquelas campanhas que a gente já vê que ela começa e depois daqui a pouquinho some, né? E acabou. Não tem mais para dizer que teve realmente para cumprir alguma coisa, de repente até por ter recebido alguns valores na televisão e tudo mais, de interesse, né? Isso, aí a gente fica mais preocupado, né? E perfeito. Nessa área de saúde, eu acho que você tem conseguido debater com o governo. Na verdade, assim, a gente tem uma preocupação muito grande do deputado debater tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal, né? Porque são as instâncias que eu acho que podem estar ajudando a mudar realmente, se eles quiserem realmente fazer essa mudança, né? Você tem conseguido falar com o governo do Estado? Tem conseguido fazer essa aproximação ou não tem conseguido? Não tenho conseguido. Não tenho conseguido. Infelizmente, o João Dória, o Bolso Dória, e aí é o meu direito a fazer oposição política ao seu governo dentro do campo das ideias, mas é preciso que se diga que ele se alinha em absoluto com o autoritarismo que já está presente no projeto do Bolsonaro. Então, por exemplo, ele começou o governo dele dizendo que na gestão dele bandido vai para o cemitério. Mas aí eu te pergunto, quem é Deus nessa história para mandar alguém para o cemitério? Como é que você vai, sem ter o direito à ampla defesa, o direito do contraditório, que foram conquistas civilizatórias para a humanidade, como é que você, um gestor público,
profere esse tipo de... e estimula esse tipo de comportamento. E aí, depois, a gente não entende o porquê que... o episódio de Suzano, por exemplo. Eu quero dizer, e digo assim, aqueles que hoje, na política, estimulam uma postura agressiva, uma postura preconceituosa, a política do ódio, né, em cada episódio desses que acontecer, é consequência direta dessa política de ódio que está sendo disseminada no Brasil atualmente. Não né? tenho dúvida, ainda mais as redes sociais, né? Eu acho que as redes sociais têm contribuído bastante para isso e é uma preocupação que nós temos que ter, né? Porque é o que você está deixando muito claro aqui, né? Na verdade, a gente vê pessoas que não têm conhecimento nenhum fazendo um estardalhaço nas redes sociais, né? E, infelizmente, muitas pessoas são influenciadas, né? Sim. Então, isso fica realmente complicado. Sim, né? Mas as redes sociais são uma tecnologia muito interessante para você juntar pessoas. Verdade. Mas Agora, é muito mais difícil você preferir o ódio atrás de um computador do que quando você tem que fazer o debate cara a cara, porque quando você olha para um computador você não vê um ser humano, né? Você vê uma tela. É bem complicado. Mas, deputada, olha, para a gente poder, nosso tempo é curto, na verdade, nós teríamos aqui horas e horas para poder estar conversando sobre vários temas, né, que foi um prazer em recebê-la aqui. Eu gostaria, sim, que falasse para o que poderíamos estar falando hoje, nós temos uma eleição ano que vem, né, o que nós poderíamos estar falando para essas novas pessoas que querem ingressar na política, que têm vontade política, que acreditam na política, que acham que a política realmente pode transformar o mundo, na verdade, as pessoas, na verdade, né? O que a deputada deixaria de mensagem para essas pessoas? Em primeiro lugar, entrem na política. Não hesitem. O mundo vai ser melhor quando cada vez mais pessoas entenderem que é na política que a gente conquista uma vida melhor. Segundo, estamos vivendo um momento histórico, não só no Brasil, mas a nível mundial, em que nós estamos gradativamente nos aproximando de uma crise e do ápice dessa crise. Seja pelas condições ambientais, né? Então, daqui a 50 anos vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Seja pelo viés do mundo do trabalho, né? Em 2033, 60% dos postos de trabalho vão ter sido automatizados. Perfeito. Ou seja, estamos nos aproximando de um momento em que cada um de nós será chamado a fazer uma escolha. Ou nós avançamos em direção à barbárie, no sentido de cada vez mais acumular e concentrar riqueza e criar uma massa, um mar de pessoas invisibilizadas, ou nós repensamos essa forma de reprodução da vida e da economia. É uma mudança que só nós todos, podemos fazer conjuntamente. Nós vamos ter que fazer essa escolha. Muito bom, deputada. Fico muito feliz, muito contente. Foi excelente a sua entrevista. Eu tenho certeza que todos vão gostar muito, vão assistir. E eu tenho certeza de uma coisa também, deputada. Nós estaremos juntos novamente, né, aqui no portal Sala dos Municípios, né, e aí prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, né, sabem que na Assembleia podem contar com a deputada que vai estar lá pronta com a sua equipe, com a sua assessoria para recebê-los e a gente consegue fazer um trabalho em parceria aqui com a deputada. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.